Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e no programa de hoje vamos falar sobre vacinação infantil contra a Covid-19. O vírus que infelizmente já vitimou mais de 5 milhões de pessoas. E quem está aqui com a gente hoje para falar um pouco mais sobre esse tema é o doutor Hamilton Robledo, pediatra da rede de hospitais São Camilo de São Paulo, doutor Edmo Achique, cardiologista que atuou na linha de frente do combate à Covid-19, e o doutor João Prats, infectologista da Beneficência Portuguesa. Doutor João, obrigada pela participação, bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Digo mesmo, doutor Hamilton, bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês e agradeço imensamente. Doutor Edmo, mais uma vez aqui conosco, seja bem-vindo mais uma vez também, obrigada pela participação. Obrigado, Lívia, é sempre um prazer estar aqui no Jovem Pan Saúde. Vamos começar então com o nosso pediatra de hoje, doutor Hamilton. Doutor Hamilton, aquela pergunta básica para a gente começar. A vacina contra a Covid para crianças é segura, é eficaz, tem alguma contraindicação? Sim, a vacina, apesar de ser recente, ela é segura. Ela passou por todas as fases de estudo clínico. Nenhuma etapa dessas fases foi pulada. Ela mostrou, sim, eficácia e segurança. Nos ensaios clínicos pré-licenciamento dessa vacina, já eram tranquilizadores. E, na prática, estamos observando isso. No momento, estamos vendo essa efetividade confirmada pelas autoridades sanitárias em todos os países e nos serviços onde ela está sendo utilizada. Então, apesar dos casos graves e óbitos das crianças serem inferiores aos adultos, as crianças adoecem por Covid, elas são veículos de transmissão da doença, podem desenvolver formas graves e até óbitos. Tá? Então, somente depois dessas evidências científicas estarem disponíveis, bem como os estudos em fase 1, 2 e 3, essa vacina foi aprovada. Ela já está sendo usada em mais de 30 países, já foram aplicadas de 8 a 10 milhões de doses nos Estados Unidos e no Canadá, e 4% somente tiveram efeitos adversos. E efeitos que podem estar presentes em qualquer vacina. Febre, dor no corpo, mal-estar, como qualquer vacina que nós hoje temos incorporada ao nosso Plano Nacional de Imunização. Então, essa vacina ela não é experimental, tá? Ela é segura para crianças, ela foi aprovada também pela Sociedade Brasileira de Pediatria, pela Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Imunização, o Centro de Estudos, o Instituto de Pesquisa do Hospital Albert Einstein. Então, ela foi muito estudada por as nossas entidades competentes, né? Então, eu diria hoje que existem justificativas éticas, epidemiológicas, sanitárias e até de saúde pública para a vacinação dessa população pediátrica. Agora, doutor João Prats, o doutor Hamilton me explicou muito bem sobre a importância da vacinação para as crianças, embora quando a gente compare com os adultos, os efeitos adversos, os casos graves, melhor dizendo, são menos frequentes do que nessa população adulta. É mais difícil uma criança desenvolver, segundo esses estudos dizem, uma doença mais grave, ter que ir para o hospital se tratar do que um adulto, mas isso pode acontecer. Para efeito de imunidade coletiva, a vacinação infantil é ainda mais importante? Sim, acho que são dois pontos igualmente importantes, né? Tanto as crianças com comorbidades, com doenças crônicas, com transplantes, imunossupressões, aí, todas essas doenças que levam a
má resposta à vacinação ou a casos mais graves de Covid, essas duas coisas são importantes. E existe sim a questão da cadeia de transmissão. E aí, talvez seja um ponto que aí beneficiar os adultos seja um grande ponto dessa vacinação. Então, como é que isso funciona? Tem pessoas que têm uma resposta ruim à vacinação. Então, a gente sabe que os transplantados, que os imunossuprimidos, que os pacientes com câncer em tratamento, que muitos idosos com comorbidades eles têm uma resposta pior à vacinação. Eles podem, alguns tratamentos usados, por exemplo, na oncohematologia, para o tratamento de leucemias, linfomas, vão te deixar incapaz de promover uma resposta adequada à vacinação. Então, você não vai ficar protegido por períodos longos, às vezes um ano e meio depois do tratamento. Então, significa que, para que a gente possa proteger essas pessoas para as quais a vacina não é uma solução, a gente tem que vacinar todo o resto, né? E as crianças são, sim, apesar de menos importantes nesse sentido, então elas eliminam, de uma maneira geral, tem quadros mais leves, eliminam o vírus por menos tempo, nós estamos diante de uma variante absolutamente contagiosa, né? Uma contagiosidade absurda, que tomou a maior importância em alguns países em questão de semanas, né? Como tornou-se a principal variante muito rápido. Então, dentro desse momento de altíssimo contágio e de pessoas que não vão se proteger com a vacinação, a gente precisa vacinar o máximo de pessoas possível, fazer uma rede de proteção para essas pessoas aí imunossuprimidas, oncológicas, que recebem tratamentos que fazem com que elas respondam mal à vacinação. E as crianças são um dos pilares, aí os jovens, né, são um dos pilares importantes para que a gente possa proteger a todos e proteger principalmente aqueles que não ganham a proteção da vacina. Doutor Hamilton, nós temos aqui no Brasil 2 vacinas autorizadas para o público infantil a partir dos 5 anos. A partir dos 5 anos até os 11 anos a gente tem a vacina da Pfizer e a partir dos 6 anos, recentemente tivemos a aprovação, a autorização pela Anvisa da vacina Coronavac. Tanto uma quanto outra tem diferenças em aplicação infantil quando a gente compara com a aplicação em adultos? Acho que a da Pfizer, ela tem uma dose, é 1/3 da dose, né? A da Pfizer é uma vacina à base de um RNA mensageiro, embebido em partículas lipídicas, onde vai codificar a proteína S do coronavírus. Então, em suma, o que ela faz? O Dr. Prats pode até depois me corrigir, ela dá instruções ao organismo para a proteção de proteínas encontradas na superfície do novo coronavírus e estimulando a resposta imune. A Coronavac é um vírus inativado, né? Ele não causa doença, e sim no organismo uma resposta imunológica. Eu acredito que as 2 vacinas são eficazes, são seguras, não mostraram diferenças nos estudos com relação a reações adversas e elas podem ser utilizadas tranquilamente na população pediátrica. Doutor João Prats, quer acrescentar alguma coisa, já que foi feita a provocação aí pelo doutor Hamilton? Claro, não. Eu queria muito agradecer ao Hamilton por falar isso, porque circula-se muito na internet papo de que uma vacina de RNA mensageiro modifica o seu DNA ou que pode prejudicar suas próximas gerações. Isso é uma coisa que não faz nenhum sentido, né? Então, a gente vive falando nos primeiros capítulos de biologia molecular. O RNA mensageiro nada mais é do que instruções para produzir uma proteína, né? É diferente de uma infecção por um vírus de verdade, que pode sim colocar lá o seu DNA dentro da tua célula, como por exemplo o vírus da hepatite B, que pode causar câncer de fígado, vírus da família do herpes, que podem causar diversos cânceres, como linfomas, por exemplo. Esses sim introduzem o DNA deles lá dentro do seu DNA. A vacina da Pfizer e outras vacinas que usam a tecnologia do RNA mensageiro não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com o seu DNA. O RNA nada mais é do que uma instrução, é como se fosse uma cópia, né, de uma fita de DNA, uma fita única, o RNA. Ele tem lá assim, olha, quando ele chegar na sua célula, ele vai ensinar a fábrica de proteínas da célula a produzir determinada proteína. Então, não tem nada a ver a RNA modificar a sua genética, modificar a genética das próximas gerações. Isso é um erro conceitual muito assim, deselegante que tem circulado nas redes. Então, acho importantíssimo deixar claro isso. Vacina de RNA mensageiro não mexe com a sua genética, ele não vai entrar no seu DNA, não tem nada a ver com isso. Então, não confundam as coisas, acho que isso é importantíssimo deixar claro.
A falta de conhecimento num momento como esse gera fake news e isso vai se propagando e isso afeta a saúde pública como um todo. Agora, doutor Edmo, por que a vacinação contra a Covid foi liberada primeiro para adultos, só agora para crianças? Normalmente, Lívia, são feitos vários estudos populacionais, estudos grandes, controlados, para avaliar risco e benefício. E se verificou desde o início, desde janeiro de 2020, nós temos aí uma série de vários estudos realizados ao redor do mundo todo, mostrando que realmente a população pediátrica ela é menos propensa a desenvolver essa doença. Existem alguns dados já estabelecidos que são interessantes a gente colocar. Primeiramente, que por um mecanismo imunológico da própria criança, do próprio sistema de defesa dela, ela consegue reagir melhor e se defender melhor do coronavírus em relação ao adulto. Segundo, a gente sabe que a criança não é um bom transmissor da doença, então, diferente do adulto, o adulto circulando e se aglomerando em festas, em eventos, em qualquer situação que ele esteja tendo contato físico, ele transmite mais do que uma criança. A gente sabe que a criança tem alguns mecanismos próprios dela para também incorporar melhor os efeitos de uma virose e conseguir se adaptar ao longo do tempo. E isso fez com que realmente, ao longo do tempo, a prioridade fossem alguns grupos populacionais específicos. Os idosos, se a gente se recordar no início mesmo da pandemia, essa doença chegou a ser taxada como uma doença de velhos, de idosos, né? Erroneamente chamada de velhos, mas doença de idosos, e na verdade hoje a gente sabe que ela não isenta ninguém de risco, mas ela começou a ser taxada como doença de idosos porque percebeu-se que os idosos tinham uma fragilidade maior. Depois percebeu-se que os diabéticos, hipertensos, os portadores de asma brônquica, de doenças em geral crônicas, insuficiência renal, insuficiência hepática, eles eram mais propensos. E a população pediátrica, naturalmente, foi ficando num segundo plano, não de importância, mas de prioridade. E agora, quando nós temos, no Brasil pelo menos, praticamente 70% da população brasileira vacinada com pelo menos 2 doses da vacina, chegou-se o momento realmente de se pensar em colocar as crianças nessa imunização. Por isso que o processo de crianças começou mais recente, não só no Brasil, como no mundo todo. Por esses mecanismos epidemiológicos que mostraram uma menor propensão e também porque certamente os grupos populacionais de adultos, esses grupos de risco, mostravam uma veemente necessidade de imunização prioritária, tendo em vista a alta taxa de letalidade que nós tivemos aí até pelo menos a metade do ano passado. Doutor Hamilton, nós temos aqui no Brasil as vacinas que estão incluídas no PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, que são vacinas obrigatórias. E nós temos agora a vacinação contra a Covid para crianças e também para adultos, que estão no PNO, que é o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação, que são vacinas não obrigatórias. Mas já que a gente está falando do público infantil, a vacina da Covid, ela pode interferir em outras vacinas que devem ser aplicadas, que estão no calendário de imunização infantil? Pode-se aplicar 2 vacinas, por exemplo, tétano e Covid no mesmo dia? Tem que dar um espaçamento? Como que funciona essa dinâmica? Olha, o calendário de vacinação da criança é um calendário muito bem feito, nós somos muito reconhecidos por isso e nós temos facilidades disso. Às vezes você não tem a necessidade de pegar, se essa criança chegar num centro de saúde para fazer a Covid e você vê que, por exemplo, ela tem 5 anos, ela não tomou o reforço da vacina que é feita entre o 4º e o 6º ano, que entra paralisia infantil, difteria, tétano, coqueluche, a 2ª dose da varicela, um reforço da febre amarela. Você pode vacinar a Covid e depois acertar esta vacina, sabe? Você tem essa possibilidade. Por exemplo, esse reforço, ele é feito dos 4 aos 6 anos. Se essa criança tem 5 anos, você pode fazer a vacina da Covid, fazer as 2 doses dela, e depois de 15 dias a 30 dias, ela retornar para fazer a sua complementação do calendário de vacinação, sabe? Isso pode ser feito.
não tem problema nenhum. E também tem algumas vacinas que podem ser feitas juntos com a vacina de Covid sem riscos e sem prejuízo e sem ter mais efeitos colaterais. Eu lembro, que apesar, complementando a fala maravilhosa do doutor Hélimo, que as crianças, apesar dos casos graves e óbitos serem inferiores aos adultos, tá? Hoje a gente tem observado que a população infantil morre 7 vezes mais por Covid no Brasil do que nos Estados Unidos, tá? E 15 vezes mais do que na Inglaterra. E a quando tem os casos graves, a síndrome multi-inflamatória é um caso grave que leva a um processo inflamatório disseminado na criança, às vezes chegando até o óbito, também com a parte respiratória. Então, a criança, vaciná-la é proteger as nossas crianças, é um ato de cuidado, é um ato de amor, além de ser indispensável para que a gente saia desse cenário pandêmico que nós estamos vivenciando. Agora, doutor Prats, a gente está com pressa para acabar logo a pandemia, então talvez a minha pergunta seja de alguém que está ansiosa para ver logo esse final de pandemia aqui no mundo, né? Não só no Brasil. Mas, por exemplo, já se discute a aplicação da 4ª dose, alguns países já estão realizando isso. Aqui no Brasil, a 3ª dose já está sendo amplamente aplicada. Eu já tomei, inclusive, a 3ª dose também. Para esse público infantil, a gente vai chegar nesse ponto em que essas crianças e adolescentes também vão ter de tomar essa dose adicional? Muitos lugares estão dando 3ª dose para criança já, né, para jovens também. Na verdade, é bem provável que o que está aparecendo, né, até teve uma fala do CEO da Pfizer mais recente aí que realmente faz a gente pensar um pouco nisso, né. Possivelmente a gente vai ter uma vacinação anual aí contra coronavírus por algum tempo, né, que como vocês viram surgem variantes, alguma coisa muda, os casos aumentam, a gravidade diminui, né. E sempre houve aquela discussão de será que esse vírus vai virar um vírus mais aí endêmico, a gente vai ter alguns casos de vez em quando, como a gente tem para a influenza, então a influenza a gente tem vacina anual, né? E agora será que a gente vai vacinar para corona? Então, na verdade, prever isso é um pouco difícil porque essa dinâmica não leva em conta só os estudos científicos de quanto tempo dura a imunidade. A gente estudava o funcionamento das vacinas antes de surgir a Ômicron, né? E agora estamos vacina com Ômicron e é um pouquinho diferente. Pode ser que surja uma nova variante, pode ser que a gente tenha um número de pessoas vacinadas muito grande, o número de casos diminua, seja mais difícil, mais complexo estudar a vacinação. Muitas coisas podem acontecer, a distribuição das vacinas pode ser mais baixa em alguns lugares, maior em outros lugares, a gente vai ter populações heterogêneas. Então é muito difícil prever, assim, será que a gente vai dar 3ª dose para os jovens? Eu não sei. Se os casos continuarem por algum tempo, eu creio que sim, creio que a gente vai dar reforço sim. E dependendo do tempo que essa pandemia durar, eventualmente se tornar uma doença do tipo influenza, um vírus respiratório sazonal, que circula em quantidades menores, vez ou outra, talvez a gente vá ter até uma vacina anual para a Covid. Não dá, é meio difícil prever, né? Esse vírus está muito, infelizmente, muito imprevisível em alguns aspectos, né? Então eu vejo da seguinte forma, eu acho que é possível que a gente fale em reforço, se a gente tiver vacina, se a gente tiver estudos, se a gente tiver novas variantes, se a gente tiver que encarar a pandemia por mais tempo. O que eu penso se a gente conseguir vacinar todo mundo muito rápido, talvez a gente consiga que isso vire uma coisa de casos leves ou menos casos ao ano mais rapidamente. Então, talvez a gente só vá saber o futuro quando a gente vacinar um número muito grande de pessoas no mundo todo. Aí a gente vai ter uma ideia de a gente vai precisar de reforço, vai precisar de mais vacinas e é mais ou menos isso. Então, vamos ver se isso vai virar uma influenza ou se vai realmente diminuir muito e praticamente acabar, ficar só em populações restritas, como são os outros coronavírus que a gente tem hoje. Além do Covid, a gente tinha outros que circulavam e causavam mais pneumonias em pacientes imunossuprimidos e tudo mais, de maneira esporádica. Vamos ver o que vai acontecer, mas acho que o resultado só vem quando a gente vacinar um número muito grande de pessoas. Concorda, doutor Edmo, com as palavras do doutor João Prats? E já emendo uma outra pergunta que tem tudo a ver com o que ele explicou aqui para a gente. Nós estamos vivendo uma nova onda no mundo, no Brasil, do coronavírus com essa variante Ômicron altamente transmissível, como o doutor Prats explicou logo lá no início. Essa vacinação também é importante para tentar conter essa nova onda?
Eu concordo com o João, com certeza. Eu acho que ele foi muito feliz ao colocar que a tendência muito próxima nossa é de que a vacina, sendo ampliada, faça com que essa pandemia se transforme realmente numa endemia, na qual nós vamos precisar, talvez, de reforços periódicos contra o coronavírus, mas sem a alta letalidade, sem uma mortalidade expressiva, tal como outras doenças com as quais nós convivemos e em relação às quais a gente tem feito reforços ao longo da idade da pessoa, do desenvolvimento de um ser humano. Muitas doenças nós temos aí doses de reforço ao longo do tempo e eu acredito que num futuro breve, desde que haja essa ampliação da vacinação, a gente consiga esse mesmo cenário para o coronavírus. E no meu entendimento, o fato de você poder fazer uma dose de reforço ou 2 doses de reforço, como você falou, de uma eventual 4ª dose, sem dúvida nenhuma, o objetivo principal já não é mais proteger contra o vírus em si, mas é proteger contra essas particularidades que o coronavírus tem nos mostrado, principalmente essa questão de várias cepas, de várias variantes. Lembrando que cada variante dessa é como se fosse um disfarce ou uma roupa diferente que o vírus usa para exatamente, ao atacar o nosso corpo, conseguir eventualmente enganar o nosso organismo. E muitas vezes ele consegue, tanto que as pessoas manifestam pela 3ª, 4ª vez os mesmos sintomas da mesma doença. A diferença é que muitas vezes as pessoas estão imunizadas. Por isso que, se com 2 doses já existe uma certa proteção muito bem estabelecida, a 3ª e a 4ª dose serão bem-vindas nessa proteção adicional contra essa possibilidade de ter outras variantes. Hoje nós estamos discutindo a Ômicron, mas nós podemos daqui a pouco estar enfrentando alguma novidade aí em termos de variante, com a mesma capacidade de contágio, de transmissão. Por isso que é importante ter a dose de reforço no nosso sistema imune, tanto para adultos como para as crianças. Eu tenho uma pergunta para a gente fechar para o doutor Hamilton, mas eu tive uma ideia aqui para perguntar para o doutor João, que tem tudo a ver com essa resposta que o doutor Edmo deu para a gente. Doutor João, quanto mais lentamente a gente conseguir conter a pandemia, quanto mais lentamente a vacinação avançar, maiores as chances de novas variantes surgirem, né? Exato. Isso é uma coisa importante. A gente falou que a gente vive uma certa loteria biológica aí, né? Quanto mais infecções e mais pessoas forem afetadas pelo coronavírus, mais mutações podem surgir e aí, de repente, surgir novas variantes de interesse. É importante dizer que, assim, o coronavírus, ele tem muitas mutações. É que só algumas variantes dessas mutações, então alguns grupos, né, que tomam alguma importância, quando eles apresentam algum aspecto, assim, muito contagioso, ou então mais grave, então diferente, quando vem alguma coisa que é clínica ou epidemiologicamente relevante. Mas se você olhar o mapa das mutações, você vai ver que se a epidemia começa em Wuhan, o vírus que hoje tem na Europa é diferente do vírus que tem no Brasil, que é diferente do vírus que tem nos Estados Unidos, e eles têm uma série de mutações diferentes, que é baseado nas pessoas que elas infectaram. Então é bem interessante isso. Quanto mais rápido você vacinar, eliminar esses reservatórios virais, ou a chance do vírus se reproduzir, quanto menos vezes ele se replicar, menor vai ser a chance, na verdade, de desenvolver novas mutações e mutações que podem eventualmente ter um resultado assim que vai mudar. Então, como a Ômicron, como a Delta, a Ômicron agora então mais contagiosa, pode ser que surja uma outra mutação que seja mais grave, uma outra mutação que seja mais contagiosa, uma outra mutação que tenha uma característica diferente, de, sei lá, mais diarreia e se transmita mais pelo intestino. Essas coisas podem acontecer. Então, quanto menos tempo de replicação viral, quanto menos casos, melhor. Menor a chance de acontecer uma mutação desse tipo. Então, é importantíssimo que a gente proteja as pessoas para que a gente tenha o menor número de casos possíveis, e mesmo que tenha casos, né, porque a vacina não protege 100% contra todos os casos, que tenha casos bem leves e que não permitam que essa pessoa transmita para outra. Então isso é importante também, ela não vai ser hospitalizada, não vai ser grave, não vai eliminar muito vírus, vai eliminar pouco vírus e vai dificultar a replicação viral e vai dificultar que ela transmita para uma outra pessoa. Então a vacina funciona também muito bem nesse sentido. Doutor Hamilton, agora sim, para a gente está chegando já no finalzinho, pode responder com tranquilidade. Nós falamos aqui durante essa entrevista, acho que essa bola foi levantada justamente pelo Dr. João Prats, sobre os riscos da desinformação, principalmente no contexto de pandemia que a gente está vivendo. Então, quando a gente abre a internet, quando a gente entra nas redes sociais, não faltam informações, tanto reais quanto informações enganosas.
Para os pais que estão receosos ainda de vacinar os seus filhos, crianças, adolescentes, qual é a recomendação do senhor como pediatra? Olha, só um adendo aos colegas que falaram, o que eu evidenciei que a Covid chegou nas crianças. O que estava havendo hoje, acho que todo mundo se cansou do uso de máscara, e eu acho que estava uma liberação por parte das famílias. E quando as crianças começaram a ser contaminadas, eu estou observando, de uns 10 dias para cá, uma mudança total nos hábitos da família, ficando mais receosos, ficando mais cuidadosos, tá? Porque quando pega a criança, a coisa muda de figura. Os pais ficam temerosos, porque eu tenho dito que a Covid chegou nas crianças através dos pais e dos familiares. Todo mundo tinha o cuidado no seu local de trabalho, no mercado de máscara, mas dentro de casa ficava sem máscara. Então, eu acho que isso já foi uma coisa que chamou a atenção das famílias, eu acho que vai melhorar essa postura. E sim, eu digo para os pais, a vacina ela é segura, todos os profissionais da ciência e da saúde capacitados, que dedicaram sua vida para procurar, buscar soluções para a vida humana, concordam e apoiam essa vacina. Ela não é experimental, ela cumpriu todas as fases de estudo, nada foi pulado. Ela se mostrou ser segura e eficaz. E eu costumo dizer que nós temos justificativas éticas, epidemiológicas, sanitárias e de saúde pública para vacinar a nossa população pediátrica. Então, confie nos órgãos competentes que estudaram, que nos mostraram evidências clínicas muito fundamentadas, que a vacina ela é segura para as crianças. As crianças devem ser vacinadas, porque só assim nós vamos conter essa pandemia e quando eles estiverem todos vacinados, quem sabe nós vamos devolver às nossas crianças e jovens uma vida livre e segura. Perfeito, muito obrigada, Dr. João Prats, Dr. Hamilton e Dr. Edmo, pelas explicações, pelos esclarecimentos hoje, com essas informações tão importantes para a gente conter logo o mais rápido possível, que já está demorando, né, essa pandemia. Obrigado. Muito obrigado, gente. Grande abraço. Foi um prazer estar com todos aí. Um grande abraço. Abraço. E o Jovem Pan Saúde fica por aqui. É claro que eu agradeço também a sua companhia de sempre. Espero que tenha gostado do conteúdo do nosso programa de hoje. E se quiser rever essa e outras entrevistas, você já sabe, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde no YouTube e também o aplicativo Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde.